Então, bom dia. Hoje é dia 8 de novembro de 2023, na disciplina de Nefrologia, Hospital de Base, São José do Rio Preto. Hoje a gente tem o imenso prazer de ter conosco o Dr. Marcelo Barreto Lopes. Dr. Marcelo, ele foi graduado pela Faculdade de Medicina da Bahia, fez também, fez o mestrado dele em Saúde Pública pela Universidade de Michigan, fez doutorado pela Universidade Federal da Bahia, tem participação em vários estudos, onde ele trabalha muito com essa área de pacientes em hemodiálise, está desenvolvendo outros projetos de pesquisa na população geral com doença renal crônica. E o doutor Marcelo fez a residência em nefrologia aqui conosco, foi um brilhante residente, é um dos nossos grandes orgulhos aqui, que depois posteriormente foi para fora, mas sempre foi muito dedicado aqui em tudo que ele fazia aqui em termos da nefrologia, e a gente estava recordando algumas coisas, né, Marcelo? É. Algumas coisas que se passaram aqui. Então, hoje, com imenso prazer, o doutor Marcelo vai falar hoje a aula dele vai falar algumas experiências dele, vai passar alguns, aqui está como sintomas relatados por pacientes com doença renal crônica. Então, o doutor Marcelo, hoje, atualmente, ele está como nefrologista do Hospital São Rafael, em Salvador, né? Então, Marcelo, a palavra é sua, muito obrigada, imenso prazer tê-lo aqui conosco. Igualmente, professora Maria Alice, um prazer imenso, né, estar de volta virtualmente aqui à minha casa, né, onde eu fui formado como nefrologista. Inclusive, nessa mesma auditório aí, uns momentos muito marcantes, e alguns deles até eu vou citar aqui nessa aula, né? Então, hoje a gente vai falar sobre sintomas relatados por pacientes, né? Que é um aspecto importante, né? Ouvir a voz do paciente, né? A gente sempre, quando a gente está avaliando, né, pacientes na enfermaria, né, ambulatório, a gente está colhendo história deles, né? E para fechar um diagnóstico, né, para guiar um tratamento, mas como que isso é levado em conta numa pesquisa epidemiológica, né? E para a gente descrever dados de um estudo epidemiológico, eu dou uns slides assim com uns conceitos básicos, né? A gente precisa de uma população-alvo, né, que, por exemplo, pode ser o Brasil, mas pode ser pacientes com doença renal crônica. A gente tira uma amostra, né, que pode ser representativa da população, para que a gente avalie um parâmetro, né, populacional através de um instrumento para fazer essa medida, que vai nos dar uma variável, né? Depois de coletar, né, várias medidas de vários pacientes, a gente vai ter ali no nosso banco de dados uma variável, e dessa variável a gente estima, né, baseado nessa amostra, o que a gente imagina vai representar toda a população. Então, uma variável, ela tem que ter uma definição, né, que tem que ser próximo do parâmetro que você queira, né? Então, por exemplo, quando você define obesidade tem que refletir hiperplasia de adipócito, né? Então, de forma operacional, você vai definir como um IMC maior do que 30, por exemplo, e aí da forma que você vai analisar, né, pode ser de forma contínua para você fazer associação, ou de repente obesidade sim, não, ou grau de obesidade, né? Então é mais ou menos isso. E o paciente relata para você, né? Medidas de desfechos relatados por pacientes, ou é muito comum ver essa sigla PRO, PROs, né, que é Patient Reported Outcomes, né? São medidas, são variáveis que são avaliadas por questionários que coletam, né, os resultados de saúde diretamente, né, vivenciados dessas pessoas, né, com a doença, né, ou da população geral, para a gente entender alguns determinantes em saúde, né? Eu vou entrar só um pouco em detalhe no que dá o CADECOL, tá certo? Que é um índice que avalia qualidade de vida, é um questionário que avalia qualidade de vida em doença renal crônica, tá certo? E tem alguns e assim, para que o KDCall, né, fosse validado, né, a gente está falando de variáveis aí que avaliam, né, eh, o que o paciente fala, né, esse questionário ele tem que ser confiável, né? Então, assim, se eu fizer esse questionário, se Ana fizer, Paola, a gente chega mais ou menos à mesma conclusão daquele paciente. Então, o paciente a gente está avaliando qualidade de vida, nós três fizemos o questionário, então tem que ser confiável, tá certo? E
esse questionário também tem que ser válido, tá? Então, esse score que a gente está avaliando ali do que o paciente está falando, ele tem que dar um grau de mensuração daquela condição, tá? E, obviamente, que para ser avaliado num estudo como o DOPS, que eu vou entrar eu vou falar um pouquinho em detalhes, tem que estar adaptado para as diferentes culturas, línguas, etc. Tá certo? O CADECOL, né, que avalia qualidade de vida, né, e também efeitos da doença renal crônica nos pacientes, né, nos nossos pacientes, né, da nefrologia que têm doença crônica, ele tem alguns domínios. Ele avalia, então, o componente físico e mental da qualidade de vida relacionada à saúde. Tem um questionário chamado SF36, né, que avalia isso daí, né? Então, qualidade de vida em saúde é dividido por um componente físico, né? De repente, atividades que o paciente realiza, né? E se realiza bem, né? Você tem boa qualidade de vida, se tem algum comprometimento disso, você está vendo que a qualidade de vida está deteriorando, né? Então, às vezes, você vê o quanto a doença renal crônica está impactando na vida dele, né? E tem o aspecto mental também, né? Da qualidade de vida. Então, isso tudo é avaliado nesse questionário para a gente ter uma mensuração aí da qualidade de vida. E, além disso, tem domínios específicos para a doença renal crônica, né, que avalia a saúde, né, do paciente com doença renal crônica, questões mais específicas em relação à doença renal crônica, né, prurido, né, doença óssea, enfim, mais específicos, né, da doença renal. E aí, efeitos dessa doença renal na vida diária e satisfação com o tratamento. Esse questionário foi validado por uma psicóloga chamada Priscila Duarte. Inclusive, quando eu era residente, Priscila deu uma aula para a gente nesse mesmo auditório, falando da tese dela de doutorado que ela fez na Unifesp. E no, eu achei aqui no trabalho dela de validação que esse questionário foi validado com pacientes de São José do Rio Preto, tá certo? Que ela é da cidade, né? Então ela fez a pesquisa dela por aí. Então foi com esses dados que foram validados, né? Esse questionário. E aqui só para dar, né, uma ideia, né? E eu vou usar essa pergunta num trabalho que eu fiz posteriormente, né? Só para dar uma ideia aqui, uma das perguntas, né? Quanto você se incomodou, né, como paciente, né, com cada um desses sintomas, né? Não me incomodei até extremamente incomodado. Então, você tem níveis aqui para cada sintoma, por exemplo, né? Então, isso no final das contas vai dar um score para a gente que a gente vai poder correlacionar com outras variáveis, né? E aí, a partir daí, responder perguntas clínicas através de pesquisas, tá certo? Então, assim, esses desfechos avaliados, né, relatados por pacientes, eles têm algumas finalidades, né? Então, a gente pega aquele score, né, que a gente entrevistou ali o paciente, né, de um questionário que a gente diz, né, que realmente está mensurando o que a gente quer, tá? E ele pode, né, ter a finalidade de orientar um tratamento, né, pela experiência do indivíduo, né? De repente, o paciente, olha, eu estou respondendo a essa medicação, como é que eu vou saber, né, se o paciente está respondendo, né, pelo que ele relata para a gente, né? Ou então, aspectos do exame físico também que podem entrar também nesses questionários, tá certo? De repente, um diagnóstico, né, que você não consegue avaliar, mas aí você, ouvindo o que o paciente tem a falar, obviamente, para a gente fazer diagnóstico na nossa prática, a gente faz entrevistando o paciente. Então, na pesquisa, a mesma coisa, né? Se a gente quiser ver se uma determinada condição afeta a vida dos pacientes, a gente pode perguntar para eles, certo? Então, a gente faz diagnóstico também fazendo pesquisa com isso. E prognóstico também, né? Então, é importante o aspecto do prognóstico, e assim, né, você vê muito estudo com mortalidade, doença cardiovascular, tal, mas será que esse paciente está vivendo mais, mas ele está vivendo melhor? Então, nosso paciente portador de doença crônica, esse é um aspecto importante, tá certo? Então, o que eu vou falar do DOPS, né? O DOPS é um estudo que eu faço parte, né, fazendo análise e também escrevendo um artigo também, em diálise, né, é um país que tem basicamente países da Europa, Ásia e América do Norte. O Brasil entra, então o DOPS é hemodiálise, né, fala sobre desfechos e práticas em diálise, e tem alguns braços, né, tem o PDOPS, que é diálise peritoneal,
e o CKDOPS que o Brasil entra, né? Que o CKDOPS pega paciente com estágio 3A, 3B até 5, antes de chegar na diálise, tá certo? Então, alguns dados que eu vou mostrar aqui tem dados do Brasil, tá certo? Então, assim, é, a gente com dados do CKDOPS, né? Então, aqui, paciente doença renal crônica antes de chegar na diálise, a gente avaliou, tem um estudo bem interessante, assim, que mostrou que deficiência de ferro, puramente, deixa eu ver se tem um laser aqui, enfim, não tem. Mas, assim, deficiência de ferro, né, que a gente está avaliando aqui, ferritina e saturação de transferrina, certo? Quanto o paciente ele tem uma deficiência de ferro, seja funcional, seja realmente absoluta, né, a mortalidade dele vai aumentando. Então, quanto mais essas áreas vermelhas aqui, você vê que assim, ou é a saturação de transferrina que está caindo, né, ou a ferritina cai, ou então você tem aquele déficit funcional com ferritina alta e saturação baixa. Isso independente de hemoglobina, né? Então, a gente viu que paciente com né, deficiência de ferro tinha uma maior mortalidade. Mas, pô, será que esse paciente tem uma maior mortalidade porque ele está piorando a qualidade de vida também, de repente está piorando a condição de doença? Então, na verdade, a gente, antes desse de mortalidade, a gente tinha publicado um que fazia essa correlação com qualidade de vida, tá certo? E o componente físico, não mental, tá certo? Da qualidade de vida, ele realmente teve uma pior desfecho em pacientes que tinham uma deficiência de ferro. Então, você vê aqui saturação de transferrina menor que 20, né? Com ferritina baixa ou alta, né? Você tem uma mortalidade maior, desculpe, uma qualidade de vida, o componente físico, né, era pior nesses pacientes, mesmo se ajustasse para a hemoglobina. Então, independente de nível de hemoglobina, né, o paciente com deficiência de ferro ele tem um pior desempenho físico, né? O aspecto físico da qualidade de vida dele era pior e isso levava à mortalidade, né? Então, de repente, fazer esse tratamento, né, de deficiência de ferro pode garantir, né, uma melhor, mais vida para o paciente e com mais qualidade, tá certo? Uma outra coisa também que eu falei sobre diagnóstico, né? Então, o paciente tem que falar para a gente, né, que está tendo algumas condições. Uma avaliação que foi feita, né, também com dados do DOPS, foi depressão, sintomas depressivos em pacientes que estavam em hemodiálise. Muitas vezes não era detectado, né? Então, foi isso, né? Foi investigado comparação de o diagnóstico feito, né, por um médico com você perguntar para o paciente se ele estava tendo sintomas depressivos, né? E a prevalência de depressão foi de quase 20%, né, se você perguntasse algumas perguntas específicas, né, para o paciente. E o, a avaliação de risco, né, para a mortalidade desses pacientes, se deixasse só pelo diagnóstico do médico, né, de depressão versus os não deprimidos, aumentava em 23% a mortalidade, mas você fazer perguntas mais simples para aumentar o diagnóstico, né, de depressão ou sintomas depressivos, você identifica um excesso de mortalidade. Então, você vê que tem 48% a mais de mortalidade em quem tinha, né, sintomas depressivos versus não deprimidos, né? Então, a partir desse estudo do DOPS, né, que foi feito começo da década passada, muitas clínicas começaram a fazer screening, né, de depressão, né, para fazer uma abordagem mais precoce nesses pacientes, né, não deixarem afundar, né, na depressão, porque de repente você esperar um médico fazer esse diagnóstico pode ser tarde demais, certo? Em pacientes que tinham um risco aí. E uma coisa que eu avaliei, né, no estudo que eu vou mostrar aqui para frente, foi prurido, certo? Que é um sintoma frequente e muitas vezes, talvez negligenciado seja uma palavra forte, mas é o que a gente vê, tá certo? Nos pacientes com doença renal crônica, mesmo aqueles antes de chegar na diálise. E o interessante é que existe hoje, né, um tratamento específico para prurido, que inclusive foi liberado, né, pelo FDA já,
que essa medicação aqui, que eu não, é impronunciável na minha visão aqui, mas é difenyckefalin, tá certo? Que é um agonista seletivo dos receptores opioides kappa, né, periféricos, que aí fazem uma neuromodulação e diminui o prurido, tá certo? Nesse estudo, eles avaliaram o prurido, obviamente o paciente relatava o prurido para o médico e fez um questionário super elaborado, que eu acho que eu tenho um slide que fala disso, né? E foi comparado com o placebo, né? Esse medicamento novo, né? Comparado com placebo, e realmente mostrou que tinha uma diferença, né? Na mudança, né? Esse gráfico aqui mostra a mudança na intensidade do prurido, tá certo? Desde o início do estudo. Então, usar a medicação garantiu uma redução na intensidade do prurido. Aqui foi usado o Skindex 10, tá certo? Eu acho que eu mostro aqui para frente. E um outro também super elaborado, tal, cheio de pergunta para o paciente. Então, o cara está se coçando na diálise ali e ainda tem que responder um monte de pergunta para um médico chato lá todo dia ali para dizer se está se coçando ou não, entendeu? Então, assim, e tem tratamento e a gente sabe que é um problema, porque assim, você tem baixa notificação, né? É, Profissionais que cuidam de pacientes em diálise não sabiam que 18% dos seus pacientes estavam frequentemente até incomodados. Eles diziam assim, não, acho que não, acho que na minha clínica aqui o nível é bem menor do que isso e tal. Então, 69% desses... Isso aqui foi feito no DOPS, né? Você faz avaliação de prática com diretores de clínica. Então, só 69%, assim... Não, 69% dos médicos subestimaram essa prevalência, tá certo? Nas suas clínicas, tá certo? E o tratamento era oferecido só a 18% dos pacientes que eram muito incomodados por prurido, certo? Então, muita gente ali que estava incomodada e não falava para o médico, ninguém perguntava para ele e tal, nem recebia esse tratamento, tá? E aí fala aqui de um pouco de tratamento também, que é basicamente antihistamínico e gabapentina, né? 45%, e tem um remédio no Japão, só no Japão que é dado esse medicamento lá, tá? E aí, é, um problema que tem uma prevalência que imagino que seja razoável, pelo menos as pessoas, na maioria das vezes, estão subestimando, né? E aí você tem questionários super elaborados para você identificar a intensidade do prurido. E no DOPS foi feito esse Skindex 10, né, para avaliar prurido em outros trabalhos. E aí a gente pergunta, pô, será que... E no KDQOL, tem essa... Do KDCOL, tem essa pergunta, né? Se a pessoa se incomoda por prurido nos últimos 4 semanas, né? Nas últimas 4 semanas. Então a gente perguntou, pô, será que fazer essa pergunta simples equivale ou até pode até melhorar assim o diagnóstico de prurido, até ver intensidade comparado com esse Skindex 10, que é super elaborado, né? Então, essa foi a análise que a gente fez, né? Usando pacientes em hemodiálise de vários países, tá certo? Então, é uma forma que a gente pensou que era mais simples, né? De detectar prurido em pacientes em hemodiálise, e aí faz essa comparação, né? Uma abordagem mais simples, né? Nas últimas 4 semanas, com o Skindex 10. O Skindex 10 era na última semana, certo? Aí o Skindex 10, assim, você está incomodado por coceira, tal, sim ou não? Se sim, vai para a próxima. E aí você respondia 10 perguntas, né, de 0 a 6, para dizer, sua coceira na última semana me incomodou, tal, de 0 a 6, tá? Enfim, 10 perguntas assim que o cara tem que ficar lá pensando de 0 a 6 o quanto isso incomoda a vida dele. Talvez não reflita, enfim, a pessoa tem que pensar muito na coceira dele. Então vai de zero a 60, né? Quanto maior o valor do score, maior, pior prurido, mais intenso o prurido, certo? Então a gente avaliou 4.900 pacientes em diálise, e aí a gente mediu, né, qualidade de vida, né, usava um questionário específico de qualidade de vida, o KDCOL, né, que tinha essa pergunta do prurido, e o Skindex também, tá? E aí a gente fez a correlação
da pergunta simples e o Skindex com qualidade de vida, certo? E aí a gente usou um modelo de regressão linear para isso, né? Porque a gente usou os scores de qualidade de vida como variável contínua, certo? E os pacientes que estavam mais incomodados, né, com prurido, eles também tinham uma relação, uma associação direta com diabetes, né? Então, possivelmente, aquela neuromodulação da neuropatia diabética estava ali associado. E, ao contrário de pensamentos prévios, tal, a gente também não achou, e isso é consistente com vários estudos também que avalia prurido em doença renal crônica, não tinha nenhuma associação com marcadores de distúrbio mineral e ósseo, né? PTH, cálcio ou fósforo, não houve associação com intensidade de prurido, certo? E aí, quando a gente compara, né, o Skindex com a pergunta simples, né? A gente vê, né, se a gente colocar como assim, o paciente se queixou de qualquer intensidade de coceira, 63% dos pacientes apresentavam qualquer prurido, né, pela pergunta única, né, e 45% com Skindex. Tem um porém, né, que essa pergunta única perguntava sobre as 4 semanas anteriores e o Skindex na última semana. Então, talvez esteja influenciando assim, essa questão temporal, mas é possível que também a complexidade, né, do Skindex interfira aí, tá certo? E os dois, né, tanto a pergunta única, né? Hum, não sei se você consegue ver aqui o pointer aqui do mouse, mas tanto a pergunta única aqui que a gente divide, né, em alguns níveis, né, de nada, né, que é o nenhuma coceira, que é a referência, né, até extremamente incomodada, se você for ver, ele vai piorando, né? Então, abaixo aqui do gráfico, você vê que quanto mais ele vai para a esquerda, né, vai piorando a qualidade de vida. Então, em cima é o componente físico, né? Atrapalha, assim, o paciente de realizar tarefas do dia a dia, né? Quanto o componente mental também, né? Que tem a ver com o paciente estar se sentindo, né? No dia a dia. Então, tanto, né, a pergunta simples, que aqui é dividida nas categorias, né, da intensidade, quanto a cada 10 pontos, né, do Skindex 10, né, a cada 10 pontos a mais que você tem, né, ou seja, piora o seu prurido, né, isso tem uma associação inversa com qualidade de vida. Então, quanto maior a intensidade do prurido, pior a qualidade de vida, certo? Então, a gente viu que é uma prevalência alta de prurido nesses pacientes em hemodiálise, tá? 63% versus 45%. Os dois estavam associados à pior qualidade de vida. E a gente também fez uma capacidade, a qualidade dos modelos, né, do preditor como para prever, né, qualidade de vida. E nesses modelos, usar a pergunta simples era pareado, era muito parecido com o Skindex 10, certo? Inclusive, ele foi até superior na questão, no componente físico da qualidade de vida. Então, a gente pode dizer que é, no mínimo, equivalente, certo? Em termos de prever, né, a qualidade de vida do paciente. Então, na prática, você fazer uma pergunta só, tá certo? Pode ser uma forma viável e eficiente de avaliação de rotina. Diagnóstico de prurido, né? E aí, de repente, a gente tendo acesso à medicação que vai melhorar prurido nos nossos pacientes, também a gente avaliar tratamento desses pacientes, né? E fazendo diagnóstico, mais pacientes podem ter acesso, né? Mais pacientes que têm indicação de usar medicação pode ter acesso, tá certo? É, então, identificar prurido vai auxiliar também, então o paciente vai ter melhor qualidade de vida. E a gente também tem desfechos, associações com mortalidade também. Então, o paciente vai viver mais, vai viver melhor e com uma terapia mais dirigida, certo?
A gente também, esse prurido é um problema que a gente, o DOPS, o Brasil não entra no DOPS, mas assim, eu coloquei aqui um estudo que a gente fez, não, eu não estou nesse aqui, mas foi feito aqui em Salvador, tá certo? Que avalia carga mental associado a prurido também, é que foi avaliado também prevalência de prurido, e foi semelhante ao que tem no DOPS, tá certo? 19% com prurido grave, né? Quando a gente coloca 63% versus 45%, ali era qualquer tipo de prurido, tá certo? E também foi visto aqui, dados daqui da cidade de Salvador, que o prurido grave também teve essa associação com pior qualidade de sono, né, mais pele seca, e também score de sintomas depressivos. E lembre que sintomas depressivos têm associação com mortalidade, certo? Então, tem um problema aqui para ser levado em conta, tá certo? Então, era isso, gente, que eu tinha para apresentar, né, sobre desfechos ou variáveis, né, que são relatadas por paciente, né, que a gente acho que a gente precisa ouvir mais, né, esses pacientes quando a gente faz pesquisa e tem, obviamente, o desafio, né, de achar questionários que reflitam realmente a experiência do paciente ali, no caso, nosso aqui com doença renal crônica, né? Então, é importante, né, que esses desfechos realmente representem a voz do paciente, né? Tanto para a gente identificar que eles têm um problema e também como que eles convivem com o problema, né? E assim a gente vai compreender melhor, né, diagnóstico, né, guiar tratamento de forma mais adequada, né, para a vivência do paciente. E também a gente consegue avaliar prognóstico também, tá certo? Porque a gente consegue fazer associações aí com qualidade de vida, né, com mortalidade também, né, porque é uma variável mensurável e aí a gente coloca em modelo estatístico e tem a resposta para essas perguntas, tá certo? Óbvio que não é fácil, né? Então, a Priscila aí teve muito trabalho aí para validar esse questionário, porque precisa de uma adaptação para a cultura, precisa realmente refletir, né? Esse questionário precisa realmente refletir aquela condição que você está procurando, tá certo? Mas eu acho que na prática clínica talvez seja até, não só em pesquisa, eu acho que vale a pena fazer. Eu acho que talvez na prática clínica mesmo, assim, né? De repente, quem cuida de diálise talvez poderia aplicar, né? Alguns questionários, né? De sintomas depressivos ali, qualidade de vida, até para a gente, né? Tratar melhor nossos doentes. Eu acho que é possível, sim. Talvez eu traga isso para discussão aí, né? No fim dessa aula. Obviamente que precisam ter ferramentas bem confiáveis para a gente fazer isso, né? A gente tem que confiar no que a gente está coletando ali, tá certo? Porque tem limitações, né? Por exemplo, eu não coloquei ali, mas houve uma variação grande, né, da prevalência de prurido entre os países, né? Obviamente que existe também uma variação de comorbidade, né, diabéticos, né, e principalmente assim entre os países do DOPS, né, idade também tem variação, mas linguagem também é possível que interfira aí, né? Eu lembro que eu estava avaliando alguns questionários do Cadecol, que a gente estava usando e eu vi que não estava refletindo muito bem assim em português, por exemplo, né, algumas perguntas. Eu me lembro que, por exemplo, cãibra eu vi que estava colocando como cólica. Aí eu falei, não vai identificar nunca, né, se um paciente está tendo cãibra na diálise, assim, ou antes, né, porque o cara vai achar que é cólica, sei lá, e aí não tá refletindo, tá certo? Então tem que ter muito cuidado com a linguagem também, assim, a pergunta realmente refletir, né, na cultura do paciente, né, o que está buscando ali. Tá certo? Para que a gente capture corretamente o parâmetro de investigação. Tá joia? É isso, gente. Aqui a foto aqui da minha família. Não sei se vocês perceberam, mas muitas referências que eu usei tá aqui com essas pessoas aqui participam muito. Então é um trabalho que a gente acha a gente tem publicado bastante assim com o nosso grupo aqui, também no Proemo, né? E também no DOPS, né? Que a gente faz parte, inclusive Daniela também, que é minha esposa e também formada no Hospital de Base como nefrologista, também está avaliando isso na tese de mestrado dela. Então, é uma
é um fator muito importante aí, uma questão muito importante para a gente, né, quando a gente vai avaliar nossos pacientes. E fazer pesquisa também, tá joia? Então é isso, fico à disposição para vocês aí para discussão. Então, Marcelo, muito obrigada. Sempre uma excelente apresentação com coisas bastante atuais, né? Eu acho que isso é importante, mostrar tudo isso, família, né? Eu acho que isso tudo também é muito importante. Para começar, tem uma pergunta aqui para você, que tem a Hum, nossa enfermeira Carise, que é do Agudos, ela faz a sim. pergunta ali. Sou enfermeira do Agudos, do Hospital de Base, e você comentou de aplicar o Cadecol para pacientes renais crônicos, inclusive foi tema do meu mestrado. Porém, você acha que para paciente que sofrer injúria renal aguda, ele seria o melhor hoje? Se não, teria algum outro que você acha melhor? Oi, Caris, eu fico feliz que você esteja também trabalhando com desfechos relatados por paciente, né? Eu acho que o Cadecol, ele reflete bem, assim, impacto, né, de doença, né, nos nossos pacientes, mas pensando no crônico, né? Mas eu eu não tenho, assim, experiência com uso em agudos. Mas, assim, a gente usa também nos pacientes que têm doença renal crônica antes de chegar na diálise, ou seja, talvez eu não seja, é, talvez esteja um pouco mais próximo dos agudos do que aqueles pacientes que a gente avalia do DOPS, entendeu? Eu gostaria que você me respondesse isso assim com a sua tese de mestrado, entendeu? Tá vendo, Carícia? Eu Eu acho não que sei te dizer, mas foi desenhado para capturar essa experiência do paciente, né, que tem doença renal das suas diversas formas, né? Marcela, é a Ana. Eu Oi. trabalho junto com a Carize e a gente tem feito Uhum. ambulatório pós-IRA. Então, Uhum. a ideia é realmente fazer É. um questionário, né, só para assim, para a gente comentar, para esses Uhum. pacientes de qualidade de vida pós-internação e É. pós-diálise num paciente que melhora a função e continua aí É. em acompanhamento. O que a gente vê, muitas vezes eles saem acamados, eles saem miopatas graves, por exemplo, e tem Uhum. todo um tempo de recuperação. A gente tem aplicado e tem feito isso no É. pós-Covid. A Carize, inclusive, é trabalho dela, ela tem feito isso no. A gente tem feito um ambulatório pós-Covid para a gente avaliar isso, mas a gente não tem achado um questionário pós-IRA, um questionário mais adequado nesse sentido, sabe? Uhum. Porque o Uhum. Cadecol eu acho que realmente é muito É. mais para doente renal crônico. Para crônico, é. Ele captura, assim, todas as complicações da doença renal crônica mesmo, né? Eu acho que, de repente, procurar algo específico de doença aguda, né? Porque tem um monte de questionário de qualidade de vida, assim, específico de doença. É, confesso que não trabalhei com isso. Uma coisa, eu acho que no seu ambulatório de pós-IRA faz todo sentido, assim, né? De repente, você acompanhar longitudinalmente, né? Como é que vai ficar esse score ao longo do tempo aí, né? Transplantado, né? De repente você tiver no serviço um paciente que você coletou Cadecol antes do transplante, pós-transplante também. Eu acho que isso aí faz sentido, né? Mas para um agudo, assim, refletir a experiência, eu acho que teria que ser alguma coisa mais específica mesmo. Tem uma pergunta aqui, doutor Daniel, né? É isso mesmo. Parabéns pela sua aula. Eu gostei Uhum. muito. Eu queria que você comentasse um pouco, Marcelo. A gente que trabalha em diálise, a gente está sempre indo atrás do KTV adequado, controlar a anemia, não sei o quê. E realmente a gente acaba vendo muito pouco o tratamento que a gente oferece para os nossos pacientes e a qualidade de vida que eles têm durante o tratamento e em relação ao seu dia a dia, né? Uhum. Como é que a gente pode mudar essa característica, da gente deixar de ser tão, é, assim, ligados a parâmetros laboratoriais e voltar a se preocupar mais com aquilo que o doente realmente precisa para ter uma qualidade de vida adequada? O que que você sugere em relação a isso?
Ótima pergunta, doutor Daniel. Eu acho que existe um movimento da comunidade de nefrologia, assim, pelo menos a gente que trabalha assim com pesquisa epidemiológica e dos próprios e dos pacientes também, em congresso, por exemplo, de valorizarem estudos que têm desfecho mais, né, relatados por eles, né? Então, hoje em dia, né, eu acho que a gente entender, né, que você só dá sobrevida a um paciente, eu acho que não é uma coisa que vai necessariamente ser bom, né, para a experiência daquele doente. Então, quanto mais a gente entender, né, o que é que faz diferença na vida do paciente de verdade, né, assim, você viver mais e viver bem, eu acho que isso agrega, né? Esse trabalho de deficiência de ferro, por exemplo, eu achei muito impactante porque antes de ter anemia necessariamente, né, o paciente já tem uma piora da performance física e isso vai refletir, né, em pior desfecho de mortalidade também, né? Então, entender, né, quanto melhor o paciente for cuidado, eu brinco sempre com, viu, doutor Horácio, hoje em dia eu tenho um residente também, então hoje eu brinco com meus residentes assim, que todos os estudos dizem a mesma coisa, que quanto melhor você tratar o seu doente, né? Mas ele vai ter uma vida melhor, né? E vai viver mais, né? Então eu acho que a gente entender o que leva a uma qualidade de vida melhor, eu acho que vai influenciar a nossa prática. Esse estudo mesmo de sintomas depressivos mudou a prática de clínicas nos Estados Unidos, né? De ir atrás, né? Aplicar esse tipo de questionário para você fazer intervenções mais precoces. Então, acho que é por aí, né? A gente entender mais nossa população. Ok, obrigado. Já tô. Oi, Marcela, Fernanda, parabéns Oi, pela aula. Fernando. Eu É, gosto muito desse tema. Inclusive, eu e o Dirceu escrevemos um capítulo sobre sintomas de pacientes renais crônicos em diálise legal, num livro, um dos legal. livros do Moura de diálise. E na nossa Uhum, revisão falava isso, né? Que os principais sintomas dos pacientes em diálise, quando perguntam o que mais incomoda eles, é fadiga, dor, é, depressão, insônia, prurido, e que uhum, é subdiagnosticado e que realmente impacta muito na qualidade de vida e na sobrevida do paciente, que nem você falou, isso. esse estudo, né, da depressão que impacta na sobrevida não é só a depressão, é a fadiga, a dor, a insônia, né, impacta Uhum, na sobrevida desse paciente. Juntando com o comentário do Dr. Daniel, eles falam na revisão, né, que assim garanta um KTV bom, as metas dentro do preconizado, do CADIGO, né, por exemplo, para prurido. Atinge os níveis de cálcio, fósforo, PTH, KTV, tudo, e aí você começa a investigar outras causas, né? Ainda os estudos estão presos nisso, né? Fadiga, garanta o nível de hemoglobina, de ferro, né, o KTV, mas depois você começa a investigar. Mas a gente sabe que tem muito, muito além, né? Tem uma psicóloga aqui do nosso serviço que está fazendo um mestrado agora de ganho de peso interdialítico e os parâmetros psicológicos. Ela vai investigar, vai aplicar vários questionários e para avaliar ganho de peso interdialítico. Vamos ver aí, acho que não tem ainda esse estudo. Acho que o doutor Emerson quer. Oi, Marcelo, um abraço para você. A única coisa ruim da última foto da apresentação é a camisa do Bahia. O resto tá tudo tranquilo, tá certo? Mas eu até mandei no WhatsApp para você aí, você dá uma checada. Tem um consórcio internacional que chama ICON, tá certo? De medidas de desfechos, né? De pacientes. Então, eles fazem diversos sets lá de medidas, não só para doença renal crônica, mas para infarto agudo do miocárdio e tal. Então, tem um círculo lá de avaliação de desfechos. Mas, indo num comentário que você fez, sabe que a sociedade, eu acho que é inglesa, de avaliação perioperatória, tem uma pergunta muito simples que eles fazem, né? E a pergunta é: o que importa para você? Né? Então, o que importa para o paciente?
tá certo? Então, tudo está vinculado em cima dessa pergunta, né? De avaliação perioperatória. O que que importa para ele, tá certo? E eu acho que é isso que talvez a gente tenha que focar mais a nossa prática clínica, né? O que que importa para o paciente, não só para a gente. Bom, um abraço e obrigado pela aula. Obrigado, doutor Emerson. Não, eu concordo totalmente, assim, eu acho que a voz do paciente, assim, muitas vezes, e aí, quando a gente fala de estudo epidemiológico, são as vozes de muitas pessoas, né? Então, esse do prurido, quase 5.000 pessoas aí falando, né? Então, eu acho que tem que ditar certas coisas, né? Tem que fazer a gente entender melhor, né, o que esse pessoal está passando ali. E muitas vezes o paciente na diálise ali não fala muito, às vezes a gente não tem uma comunicação boa assim com a família, né? Então a gente deixa passar determinadas coisas e muitas vezes assim porque, por exemplo, essa do prurido, o que era pesquisado antes era muito complexo, né? Assim, como é que eu vou saber se prurido é relevante se nessas pesquisas o cara usava um questionário super, né, elaborado e tal, quando na verdade você podia só fazer uma pergunta simples para ele, né? E eu acho que talvez aí você tem meio que uma prática um pouco mais objetiva e, né, e pode estar salvando a vida de pessoas. Você pergunta, você está com prurido e tal, né? Então, eu acho que realmente eu perguntar o que é que importa para você, eu acho que e essas coisas eu acho que são muito relevantes, são pequenas atitudes, né, que fazem muita diferença. Podem fazer. Parabéns, Marcelo. Prazer revê-lo de novo. Encontrei eles na Sonesp e eu estou lembrando um estudo há muito tempo que era simples também. Pacientes que saíam, moravam na mesma cidade, dialisavam ou viajavam para dialisar. Uma coisa assim. Então, se para avaliar a satisfação desse paciente. Por incrível que pareça, tinha um subgrupo que viajava 3 vezes por semana e adorava, porque ele vinha na unidade, encontrava as pessoas, mas aí quando você correlacionava com a mortalidade, disparadamente quem viajava 3 vezes por semana morria mais que quem morava na mesma cidade. Isso deve acontecer nas grandes capitais também. O cara mora na Zona Sul, tem que ir até na unidade de diálise dele. Então, tem essa coisa também da compensatório da doença, que ele torna aquele local um encontro social. A gente precisa tomar cuidado disso, né? Porque a gente às vezes valoriza muito isso, né? Mas impacta na vida dele. Embora ele tenha um bom estar, encontre os amigos, saia da casa que está isolado, ele tem uma maior mortalidade. E também nesse estudo de ferro, esses pacientes morriam por doença cardíaca ou maior mortalidade por doença cardíaca? Constatou isso? Isso, era mais aquele desfecho MACE, né, que é mortalidade cardiovascular mais internamento, né, por insuficiência cardíaca, angina, né, então tinha uma mortalidade cardiovascular específica, assim, e mortalidade geral também. Certo, não sei se mais alguém, Cariz, doutor Daniel ou doutor Edson, que estão aí online, se eles querem fazer alguma pergunta. Acho que não se manifestaram mais, né? Então, muito obrigado para quem está online, obrigado a todos aqui que estão presentes, né? Marcelo, mais uma vez você veio a brilhantar a nossa reunião. Eu agradeço imensamente a sua participação. Espero que vocês tenham menos compromissos da próxima vez, que possa estar vindo aqui pessoalmente. Mas muito obrigada, viu? E obrigada por fazer parte, por ter feito parte aqui da nossa família da Nefro e que continue sendo assim, né? Que você continue sempre brilhante naquilo que você faz. Muito obrigada, Marcelo. Obrigado, doutora Maria Alice, pelo convite, né, pelas palavras. Eu considero o Hospital de Base minha casa mesmo, né, minha grande escola, assim, minha formação como nefrologista. Eu fico sempre feliz de ver, né, vocês, né. É uma alegria muito grande, né, de também ouvir, né, o que você tem que falar de mim, assim, não dá para negar, né, e queria mandar um abraço bem apertado para todos vocês. Eu vi no cantinho ali doutor Mário também, é, é,
E eu falei, viu, doutor Mário, eu falei para a doutora Maria Alice que o senhor é o motivo pelo qual eu estou aqui, porque fui para uma sessão assim com medo de tomar uma maior bronca do senhor e tal, mas o elogio que me fez assim continuar nessa parte de pesquisa. Um forte abraço para o senhor também. Ah, muito obrigado. Muito obrigado. Tudo de bom. Continue assim. Tá É trilhando o joia. caminho bem certo. É joia, doutor Mário. Um abração. Um abraço a todos. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada. Até a próxima, Marcelo. Até. Tchau, tchau.